Boa tarde, pessoal. Boa tarde, povo de Deus. Mais um dia aqui para estar clamando, pedindo as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Olha aí, Deus vai falar conosco. O tema de hoje é negar Jesus. Adore a Deus, entra nesta live compartilhando, adorando o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos. Ele é digno de honra e glória. Deus tem uma palavra para nós. Amém? Olha aí. Deus está falando. Deus fala de várias maneiras. Deus fala através do louvor, através da profecia, revelação, a palavra. Olha aí. Ele já começa a falar aos nossos corações nessa tarde. Daqui a pouco estaremos orando e já entraremos na mensagem que Deus colocou no meu coração neste dia. Amém? Sejam todos bem-vindos. Graça e paz a todos. Ô glória. Adore a Deus. Olha aí. Aleluia! Vai glorificando, vai dando seu glória, aleluia aí, porque Deus já se faz presente, querido. Nós dormimos, nós deitamos, dormimos porque o Senhor tem nos sustentado e Ele merece ser adorado. Porque grandes coisas Ele tem feito por mim e por você. Se nós estamos aqui, porque o Senhor tem permitido. Porque muitos nesse dia não amanheceram. Muitos nesta hora estão velando um ente querido, um amigo, um parente. E nós estamos aqui com fôlego de vida. E a Bíblia vai nos dizer, todos que têm fôlego, louve ao Senhor Jesus. Estamos aqui para adorar, queridos. Somente adorar. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí. Deus está olhando para mim e para você nesta tarde. Olha aí, Deus falando conosco. Meu Deus, é forte, Deus. É dessa maneira. Deus está olhando para você nesta tarde. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que Ele sonda nosso deitar e nosso levantar. E Ele tem sondado o teu coração. Só Deus sabe de como você está nesta live. Só Deus sabe. O nosso coração é a terra que só o Senhor pisa. Ele sabe de que maneira você acordou. Deus está te contemplando. Deus está te contemplando. Deus está falando. E vai continuar falando, porque Deus, Ele é fiel. Aleluia, aleluia. Olha aí. Meu Deus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Neste momento, Pai, nós entramos em Tua presença, como já estamos em Tua presença. Para te agradecer, Senhor, por mais este dia. Para te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas, pelo fôlego de vida. Porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Deus, de poder e glória, venha bradar nas nossas vidas nesta tarde. Venha nos encher, falar aos nossos corações. Pai, unja, Senhor, nossos ouvidos, para que estejamos sensíveis à Tua voz nesta tarde, Deus. Vai trabalhando em cada um que se encontra nesta live, em cada família representada. Estamos aqui reunidos e unidos, Pai, na presença do Teu Espírito Santo. O Senhor possa se fazer presente, Senhor.
Venha usar meus lábios como canal de bênção, Pai, dentro da palavra do Senhor. Venha revelar aos nossos corações, Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa tarde. O Senhor possa repreender, Senhor, todo o mal, toda a fúria do adversário, tudo aquilo que tem se levantado, Pai, contra a vida dos meus irmãos, contra a minha vida nesta tarde. A Tua palavra vai nos dizer, Senhor, que nós somos mais do que vencedores. Nesta tarde nós entregamos a cada causa, a cada pedido de oração, Pai, nesta tarde. Cada um que está nesta live precisa de um milagre, precisa de uma providência, precisa de uma porta, Pai. Olha aí teus filhos, Pai, o Senhor já começou a falar conosco, que o Senhor está olhando aí, Senhor, dos altos céus, o Senhor está contemplando os nossos corações. O Senhor está contemplando esta casa, o Senhor está contemplando esta família. O Senhor possa entrar com a providência, move as águas, Pai, naquilo que nós não podemos fazer e nem realizar. Mas o Senhor pode, a Tua palavra vai nos dizer que, Senhor, tudo nós podemos, porque é o Senhor que nos fortalece. Pai, em nome de Jesus, Pai, vem abençoar cada um. Vem abençoar cada um, Pai. Se faz presente. Fala, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem pessoas novas nesta live. Glória a Deus. Aleluia. Nossa irmã Flávia. É que às vezes eu demoro um pouquinho, queridos, por causa da vista. Vinícius, né? Barreto. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, queridos. Irmão Beliton. Irmão Beliton. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Queridos, vamos à palavra de Deus. Estamos aqui para fazer somente o querer e a vontade de Deus, amém? Glória a Deus. O tema de hoje, queridos, fica em Lucas 22:5-7, mas também, Mateus também deixou escrito, como só Mateus, Marcos, João, esses 4 discípulos de Deus, deixou escrito em seu livro, como Lucas aqui, o doutor Lucas, né? Vai nos dizer aqui de um tema bem interessante. E trazendo para os dias de hoje não é diferente. Desde aquela época havia pessoas, querido, que negava Jesus. Quem, pastora? O apóstolo Pedro. Era o mais próximo de Jesus. E ele negou Jesus. E Deus me colocou no meu coração, nesta tarde, um tema, negar Jesus. Quantos nesta tarde, queridos, que estão negando a Jesus? E nós não podemos negar a Jesus. Nós não podemos negar a Jesus. E dentro dessa palavra, Deus vai nos revelar uma palavra maravilhosa, onde vai falar de um homem chamado Pedro. Pedro, Simão. Ele era um pescador, irmão de André. E ali, queridos, no 57, o Senhor vai dizer, porém, olha lá, porém, ele negou dizendo, mulher, não o conheço. Então, essa história aqui, queridos, é uma história do apóstolo Pedro, que vai nos dizer do arrependimento, vai nos dizer que ele, Pedro, por mais que ele era próximo de Jesus, ele negou Jesus por 3 vezes. E aqui, querido, após a terceira vez, ele ouviu o galo cantar e lembrou da profecia de Jesus. Jesus havia profetizado na vida de Pedro, que Jesus já sabia que o apóstolo ia o negar. E aqui essa história, querido, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, vai nos dizer, para que nesta tarde nós viemos a refletir, vamos refletir nesta tarde,
dentro dessa palavra que o apóstolo Pedro, ele era amigo de Jesus. Ele era próximo de Jesus. Ele era um homem sanguíneo, era um homem extrovertido. Mas, contudo, ele negou Jesus. E Deus, nesta tarde, ele vai nos exortar, vai nos instruir que nós não podemos negar Jesus. E se nós negarmos Jesus, tem que haver o arrependimento para que Deus possa operar nas nossas vidas. E aqui, queridos, no Lucas 22:47, Jesus ele é preso. Prenderam Jesus. Pegaram Jesus. Olha lá. Pedro estava com Jesus. Pedro estava com Jesus. Ele era mais próximo de Jesus. E pegaram ali Jesus, levaram ali, meteram Jesus ali na casa do sumo sacerdote. E Pedro ali seguia Jesus de longe. E ali ele olhava tudo que estava acontecendo ali ao redor de Jesus. E havendo-se acendido fogo ali no meio do pátio, onde Jesus estava, estando todos sentados, assentou-se Pedro. Assentou-se Pedro. O que Deus quer falar comigo e com você dentro dessa palavra? Muitos, nesta tarde, são até mesmo próximos de Jesus, até mesmo diz que acreditam no Senhor, até mesmo dizem que têm fé no Senhor, mas quando chega a hora de falar de feitos do Senhor, os milagres do Senhor, aquilo que Ele tem feito em vossas vidas, as portas que Ele tem aberto em vossas vidas, é como Pedro. É como Pedro, que negou Jesus. E ali ele se sentou ali, Pedro, entre eles ali, queridos. A palavra aqui vai nos dizer que chegou ali até Pedro uma certa criada. E vendo Pedro ali assentado ali naquele fogo, puseram-se os olhos nele e disse: Pedro, a primeira criada ali, perguntou para Pedro: Pedro, este também estava com ele? Ou seja, Pedro, você estava com Jesus? E aí ele disse, aí ele nega Jesus. Quantas pessoas que têm negado Jesus nessa tarde? Quantos que perguntam para mim e para você de Jesus, ou até mesmo nós se escondemos até mesmo que nós somos crentes, que nós somos cristãos, que nós somos pregadores, que nós somos adoradores de Cristo, porque nós andamos com Jesus, mas não basta só andar com Jesus, não basta. Porque quando vem a dificuldade, muitos se corrompem, muitos negam Jesus, trocam Jesus por um prato de lentilha. E Jesus, ele quer falar conosco, querido, que não é para que nós viemos a trocar Jesus. Esta palavra está sendo apregoada para milhares de pessoas, aonde milhares de pessoas ainda vai passar por esta live. E Deus aqui ele está nos exortando que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Pedro nega Jesus. Mulher, eu não conheço. Como que ele não conhecia Jesus, sendo que ele andava com Jesus? Ele via os feitos de Jesus, ele via os milagres do Senhor, ele via a cura de Jesus. Como que ele não conhecia Jesus? Ele conhecia Jesus. Mas depois que ele viu que prenderam Jesus, ele negou. E quantos nesta tarde,
Quando algo acontece nas nossas vidas, quando algo acontece, como aconteceu na vida de Jesus, que ele foi preso, tem negado o nome de Jesus, tem se afastado de mim e de você, não tem compartilhado da nossa dor, da nossa tristeza, da nossa alegria, do nosso sofrimento. Esses é o tal do Pedro, que negaram Jesus. Porque aquele momento ali era para que Pedro estivesse ali com Jesus. A criada perguntou: você é um deles? Ele: não, mulher, não conheço não. Esse aí, eu não conheço Jesus. É forte, querido. E como não bastasse, e um pouco depois, vendo o outro, disse, chegou o outro até Pedro e falou assim: Pedro, tu és também deles? Mas Pedro disse: homem, não sou. Quantas pessoas que agem como Pedro? Só que aqui tem um mistério dentro dessa palavra, que houve o arrependimento. Jesus trouxe à memória de Pedro aquilo que ele já havia falado para ele, que ele negaria a ele. Então, queridos, nesta tarde, o Senhor está falando comigo e com você. Tem muitos Pedro no nosso meio. Tem Pedro na nossa casa, tem Pedro na nossa vizinhança, que tem negado Jesus. Tem feito, tem visto aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, os milagres que Deus tem realizado na tua vida, na minha vida, e até mesmo Pedros que têm andado conosco, têm negado Jesus. Jesus não foi diferente de mim e de você. Olha lá, Pedro era o mais próximo de Jesus. E quando chegou o momento dele estar com Jesus, ele negou Jesus. Quando chega o momento de pessoas estar comigo e com você, na hora da aflição, na hora da luta, queridos, fogem. E tem pessoas nesta live que Deus está falando. Na hora do teu problema, na hora da tua dificuldade, o Pedro some. Na vida de Jesus não foi diferente. Quando Pedro viu que prenderam Jesus, ele já não conhecia mais Jesus. Jesus já não era mais aquele homem que passava pela sinagoga, curava, salvava, libertava. E ali ele começou a negar Jesus para aquele povo. Deus fala de negar ele. Negar. E Deus ele está falando aqui, a segunda vez ele nega Jesus. Homem, eu não sou um daqueles que andou com Jesus. Eu não sou. Ele mentiu. Ele mentiu porque ele andava com Jesus. Quantas pessoas que andam com Jesus estão mentindo? Estão traindo Jesus? Estão trocando Jesus para essas coisas do mundo? A Bíblia vai nos dizer, querido, que o mundo jaz do maligno. Quantos que trocam Jesus numa hora de uma oração dessa, na hora de ouvir a palavra, na hora de ir à igreja, vão para o shopping, vão visitar alguém, isso é negar Jesus. Porque tem momento para todas as coisas, tudo há um tempo determinado por Deus. E aqui chega a terceira vez do apóstolo Pedro negar Jesus. E passada quase uma hora, uma outra pessoa chega para o apóstolo. Olha só.
afirmava dizendo: Pedro, ô Pedro, tá entendendo aí, queridos, o mistério? Ô Pedro, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu? E Pedro disse: homem, eu não sei nem o que você está falando, eu não sei nem o que você está dizendo. A terceira vez, querida, Pedro nega Jesus. Pessoas estão negando o Jesus que está na minha e na tua vida. Aonde nós passamos, nós falamos dos feitos do Senhor, do testemunho de Deus, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E mesmo assim, queridos, eles podem andar do nosso lado, mas tem traído Jesus, tem trocado Jesus, tem negado Jesus. E tem pessoas dentro da nossa casa, dentro da sua casa, que tem negado Jesus. Tem negado Jesus. Tem lugares que nós temos passado que dizem que estão com Jesus, mas é mentiroso. Que está servindo a Deus é mentiroso. E o pai da mentira é Satanás. Muitos dizendo: eu estou bem com Deus. Eu já creio em Deus, eu já tenho Jesus. Mentira. Porque nem confessar Jesus pelos lábios confessou. Não se arrependeu dos seus pecados. E Deus, ele está nos dizendo que Pedro, ele fez isso, mas houve o arrependimento. Ele teve uma qualidade boa aqui dentro dessa história. Pedro, ele teve uma qualidade. Ele negou Jesus 3 vezes, dizendo que aqueles homens não sabiam o que estava dizendo a ele, né? E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo, porque Jesus já havia avisado. Aí Deus trouxe a memória de Pedro, que quando Jesus profetizou para Pedro, olha aqui, no versículo 61, o Senhor vai dizer: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, Deus só olhando, Deus só contemplando Pedro. E Pedro lembrou-se lá daquela palavra que Jesus havia falado, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje tu me negarás. E aconteceu que Jesus profetizou na vida de Pedro, aconteceu. Aconteceu. Mas saindo Pedro para fora, ele chorou. Queridos, quando há quebrantamento de espírito, quando há quebrantamento em nossos corações, que muitas das vezes nós, como seres humanos, nós endureçamos os nossos corações para Jesus. Se haver um arrependimento, se haver um choro, porque faz parte da nossa vida chorar, mas chorar arrependido, não como muitos fazem, chorar com lágrimas de crocodilo, que não tem arrependimento nenhum dentro de vossos corações. E Deus aqui vai nos dizer que Pedro, ele chorou amargamente. E eu pude aprender uma coisa linda na vida do apóstolo Pedro. Eu pude aprender muitas coisas dentro dessa história. Finalizando esta mensagem, olha lá. Olha o que eu aprendi. Olha o que Deus falou para mim. E eu quero compartilhar com você. O negar, olha só, o negar é não admitir a existência, é recusar alguém. Isso é negar. Pedro ali até o momento, ele recusou Jesus. Ele não admitiu que ele estava com Jesus. Isso é uma coisa terrível no meio dos seres humanos. Mas Jesus, ele olha
para mim e para você, ele contempla todas as coisas. Pedro, ele não admitiu a existência de Jesus ali, naquele momento. Mas Jesus, ele sabia tudo o que ia acontecer em vossa vida. Que ele ia preso, que ele ia morrer. Jesus, ele sabia de toda a tua trajetória. E aqui, querido, nós também, muitas das vezes, nós negamos Jesus. Eu me enquadro dentro dessa palavra. Como tem pessoas nesta tarde que têm negado Jesus, rejeitando a sua oferta de salvação. A sua oferta. Jesus, nesta tarde, ele faz uma oferta para nós. Para você que está aí, para você que vai passar por esta live. Uma oferta de salvação. Não aceitando ao nosso chamado, ao arrependimento. Deus nos chama nesta tarde para se arrepender. Deus chamou Pedro para se arrepender. E Deus chama pessoas nesta tarde para se arrepender. Para ter arrependimento daquilo que tem negado ao Senhor dos Exércitos. Não atendendo aos seus ensinamentos. Quantas pessoas que não atendem, não obedecem aquilo que Deus tem ensinado para teus filhos na terra, para aqueles que o amam. A Bíblia vai nos dizer que ele corrige aqueles que o amam. E muitos não têm aceitado a correção do papai. Todo pai corrige seu filho. Imagine nosso pai. E ele está nos corrigindo nesta tarde, para que nós possamos se arrepender. Se arrepender. Ele está aqui dando uma ordem para mim e para você. Ele está falando aqui dos seus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro lugar, o primeiro mandamento que Jesus deixou foi amar a Deus sobre todas as coisas e depois o seu próximo. Depois o seu próximo. E eu aprendi dentro dessa palavra que Pedro ali por um momento, ele negou a fé. Ele negou a fé. Tem pessoas nesta tarde negando a fé. Negando a fé. Nós temos que glorificar a Deus. Nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que ser grata a Deus, não importa o que está acontecendo. Negar a nós mesmos para seguir Jesus. Nós temos que negar, queridos, a nós mesmos para seguir Jesus. E Pedro estava perto do Senhor fisicamente, mas o seu coração estava distante. Deus fala para nós nesta tarde que tem pessoas que fisicamente estão perto do Senhor, mas o coração, queridos, está longe, está distante. E este homem, se Deus mandou esta palavra, porque tem pessoas que têm negado Jesus, pessoas que vão passar por esta live, vão assistir esta live. Por isso que Deus mandou essa mensagem. Porque essa mensagem, ela vai longe. Ela vai aonde eu não consigo ir. Mas através das redes sociais, desse instrumento que Deus nos abençoou para nós sermos benditos, para quem sabe usar a internet. A palavra de Deus, ela vai longe, alcança pessoas. E ela está alcançando pessoas nesta tarde que estão negando Jesus. Pedro negou 3 vezes ao Senhor. Primeiro ele disse que conhecia Jesus. Segundo ele disse para o homem
disse: homem, não sou. Terceiro, ele disse: homem, não sei o que está dizendo. Na terceira, ele ouviu o galo cantar. Na terceira ele ouviu o galo cantar e se lembrou da profecia. Muitos nesta tarde, Deus manda falar nesta tarde, que Deus vai trazer a memória. Deus trazendo a memória nesta tarde. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Da profecia dele sobre a tua vida, sobre a minha vida. Ele está olhando para mim e para você. Ele se virou, olhou diretamente para Pedro. Ele está tete a tete conosco. Ele está olhando para a minha vida, ele está olhando para a tua vida. Ele está olhando para aquele que se encontra dentro da sua casa, que tem negado Jesus. De repente é um filho seu que tem negado a Jesus. De repente é uma esposa que tem negado a Jesus. De repente é um vizinho seu que tem negado a Jesus. De repente é um marido seu que tem negado a Jesus. E Deus está indo de encontro a este homem. Porque Deus ele foi de encontro ao apóstolo Pedro. E tocou no apóstolo Pedro. Deus manda te dizer que Deus está tocando numa pessoa. Deus está tocando numa pessoa nesta tarde. Ele está indo de encontro. Pessoa que tem negado a Jesus. É forte. Porque Pedro nega Jesus. Quando Jesus encontrou Pedro após a ressurreição,